Falando agora sobre a concisão. Concisão é o texto que diz muito com poucas palavras, sem redundâncias ou texto inútil. Porém, isso não significa uma economia de pensamento. Vejamos, a concisão é antes uma qualidade, uma virtude, do que é uma característica do texto oficial. Conciso é o texto que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Não se deve, de forma alguma, entendê-la como economia de pensamento. Isto é, não se deve eliminar passagens substanciais do texto com o único objetivo de reduzi-lo em tamanho. Trata-se exclusivamente de excluir palavras inúteis, redundâncias e passagens que nada acrescentam ao que foi dito. Detalhes irrelevantes são dispensáveis. O texto deve evitar caracterizações e comentários. Esses comentários que devem ser evitados são supérfluos, adjetivos e advérbios inúteis, subordinação excessiva. A seguir, um exemplo de um período mal construído, um prolixo. Apurado, com impressionante agilidade e precisão, naquela tarde de 2009, o resultado da consulta à população acreana verificou-se que a esmagadora e ampla maioria da população daquele distante estado manifestou-se pela efusa e indubitável rejeição da alteração realizada pela lei número tanana, não satisfeita, inconformada e indignada, com a nova hora legal vinculada ao terceiro fuso. A maioria da população do Acre demonstrou que ela seria melhor regressar ao quarto fuso, estando 5 horas a menos que em Greenwich. Nesse texto, há vários detalhamentos desnecessários e abuso no emprego de adjetivos, o que lhe confere uma carga afetiva injustificável, sobretudo em texto oficial, que deve primar pela impessoalidade. Eliminados os excessos, o período ganha concisão, harmonia e unidade. Ficando então, apurado o resultado da consulta à população acreana, verificou-se que a maioria da população manifestou-se pela rejeição da alteração realizada pela lei número tanana, não satisfeita com a nova hora legal vinculada ao terceiro fuso. A maioria da população do Acre demonstrou que a ela seria melhor regressar ao quarto fuso, 5 horas menos que em Greenwich. Então, dessa forma, ficou muito mais conciso. Coesão e coerência. É indispensável que o texto tenha coesão e coerência. Tais atributos favorecem a conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto a outro. Entre os elementos de um texto. Percebe-se que o texto tem coesão e coerência quando se lê um texto e se verifica que as palavras, as frases e os parágrafos estão entrelaçados, dando continuidade uns aos outros. Alguns mecanismos que estabelecem a coesão e a coerência de um texto são referência, substituição, elipse e uso de conjunção. A referência. A referência diz respeito aos termos que se relacionam a outros necessários à sua interpretação. Esse mecanismo de referência pode dar-se por retomada de um termo, relação com o que é precedente no texto ou por antecipação de um termo, cuja interpretação dependa do que se segue. Exemplo, o deputado evitou a instalação da CPI da corrupção. Ele, que seria o deputado, aguardou a decisão do plenário. O pronome ele retoma deputado. Exemplo, o TCU apontou estas irregularidades, falta de assinatura e de identificação no documento. O falta de assinatura e de identificação no documento explica o conteúdo do estas irregularidades. Foi utilizado o pronome estas, pois a informação a que ele se refere vem depois, falta de assinatura e de identificação do documento. A substituição, por sua vez, é a colocação de um item lexical no lugar de outro ou no lugar de uma oração. O presidente assinou o acordo. O chefe do Poder Executivo Federal propôs reduzir as alíquotas. O memorando está pronto. O documento trata da exoneração do servidor. Os governadores decidiram acatar a decisão. Em seguida, os prefeitos fizeram o mesmo. A elipse, por sua vez, consiste na omissão de um termo recuperável pelo texto. Exemplo, o decreto regulamenta os casos gerais, a portaria, os particulares. Na segunda oração, houve omissão do verbo regulamenta. O uso de conjunção.
Outra estratégia para proporcionar coesão e coerência ao texto é utilizar conjunção para estabelecer ligação entre orações, períodos ou parágrafos. Exemplo: o embaixador compareceu à reunião, pois identificou o interesse de seu governo pelo assunto. Vamos para uma questão. MP Ceará 2020. A formalidade e a precisão da redação oficial dependem do uso correto da norma padrão da língua portuguesa, ainda que isso implique falta de clareza. Comentários. Não se admite falta de clareza. Formalidade e precisão, na verdade, colaboram para maior clareza. A questão está incorreta. Polícia Federal 2018. Com relação a comunicações oficiais, julgue o item a seguir com base nos preceitos do Manual da Redação da Presidência da República. Entre outros objetivos, os atos oficiais visam regular o funcionamento dos órgãos públicos, o que só será alcançado se, em sua elaboração, for empregada a linguagem adequada. O mesmo se dá com os expedientes oficiais, cuja principal finalidade é a de informar com clareza e objetividade. Comentários. Segundo o MRPR, a necessidade de empregar determinado nível de linguagem nos atos e expedientes oficiais decorre, de um lado, do próprio caráter público destes atos e comunicações, de outro, de sua finalidade. Os atos oficiais, aqui entendidos como atos de caráter normativo, ou estabelece regras para a conduta do cidadão, ou regulamenta o funcionamento dos órgãos públicos, o que só é alcançado se em sua elaboração for empregada a linguagem adequada. O mesmo se dá com os expedientes oficiais, cuja finalidade precipua a de informar com clareza e objetividade. Essa questão ela está incorreta. Falando agora sobre impessoalidade. A impessoalidade decorre de um princípio constitucional da Constituição do artigo 37, cujo significado remete a dois aspectos. O primeiro, a obrigatoriedade de que a administração pública proceda de modo a não privilegiar ou não prejudicar ninguém, de que seu norte seja sempre o de interesse público. E o segundo sentido é a da abstração da pessoalidade dos atos administrativos, pois apesar de a ação administrativa ser exercida por intermédio de seus servidores, é resultado tão somente da vontade estatal. A redação oficial é elaborada sempre em nome do serviço público e sempre em atendimento ao interesse geral dos cidadãos. Sendo assim, os assuntos objetos dos expedientes oficiais não devem ser tratados de outra forma que não a estritamente impessoal. Percebe-se assim que o tratamento impessoal que deve ser dado aos assuntos que constam das comunicações oficiais decorre, número 1, da ausência de impressões individuais de que se comunica, embora se trate, por exemplo, de um expediente assinado por um chefe da determinada seção, a comunicação é sempre feita em nome do serviço público. Obtém-se assim uma desejável padronização, que permite que as comunicações elaboradas em diferentes setores da administração pública guardem entre si certa uniformidade. Número 2, da impessoalidade de quem recebe a comunicação. Ela pode ser dirigida a um cidadão, sempre concebido como público, ou a uma instituição privada, a outro órgão ou a outra entidade pública. Em todos os casos, temos um destinatário concebido de forma homogênea e impessoal. E por último, número 3, do caráter impessoal do próprio assunto tratado. Se o universo temático das comunicações oficiais se restringe a questões que dizem respeito ao interesse público, é natural não caber qualquer tom particular ou pessoal. Sendo assim, não há lugar na redação oficial para impressões pessoais, como as que, por exemplo, constam de uma carta a um amigo, ou de um artigo assinado de um jornal, ou até mesmo de um texto literário. A redação oficial ela deve ser isenta de interferência da individualidade de quem a elabora. A concisão, a clareza, a objetividade e a formalidade de que nos valemos para elaborar os expedientes oficiais contribuem ainda para que seja alcançada a necessária impessoalidade. Então, só esclarecendo. Impessoalidade do emissor. Isenção de opinião e de elementos subjetivos. O texto tem caráter informativo, trabalha com dados e fatos. Não há espaço para intimidade. Impessoalidade do receptor. Deve ser tratado de modo impessoal, como parte de um órgão, sem demonstrações de afeto ou desafeto, com pronomes de tratamento adequados. O público é tratado como um conjunto de cidadãos de forma homogênea. E por último, impessoalidade do assunto.
sempre assuntos de interesse público, afetos ao serviço público. Não cabe aqui tratar de assuntos de interesse pessoal do servidor, que em comunicações oficiais está representando o órgão. Sendo assim, para praticar. MP de Ceará 2020. Os assuntos objetos dos expedientes oficiais devem ser tratados de forma estritamente impessoal, uma vez que a redação oficial é elaborada sempre em nome do serviço público e sempre em atendimento ao interesse geral dos cidadãos. Então, só um comentário. Percebe-se assim que o tratamento impessoal que deve ser dado aos assuntos que constam das comunicações oficiais decorre, letra A, da ausência das impressões individuais de quem comunica. Embora se trate, por exemplo, de um expediente assinado por chefe de determinada seção, a comunicação é sempre feita em nome do serviço público. Obtém-se assim uma desejável padronização que permite que as comunicações elaboradas em diferentes setores da administração pública guardem entre si certa uniformidade. E letra B, da impessoalidade de quem recebe a comunicação. Ela pode ser dirigida a um cidadão, sempre concebido como público, ou a uma instituição privada, a outro órgão, a outra entidade pública. Em todos os casos, temos um destinatário concebido de forma homogênea e impessoal. E, por último, terceiro, o caráter impessoal do próprio assunto tratado. Se o universo temático das comunicações oficiais se restringe a questões que dizem respeito ao interesse público, é natural não caber qualquer tom particular ou pessoal. A questão está correta. STM de 2018. Número 2. Informa ainda que a pauta e os documentos da reunião serão enviados oportunamente. E número 3. Por fim, solicito encarecidamente que seja feito contato com a equipe de apoio deste Ministério para confirmação da sua presença na reunião, por meio do endereço eletrônico, blá blá blá, atenciosamente. Considerando que o fragmento de texto apresentado integra parte de uma correspondência oficial, julgue o item a seguir. O emprego do advérbio encarecidamente é inadequado, visto que prejudica o caráter impessoal que deve ser adotado em textos oficiais. Comentário. Sim, encarecidamente fere a impessoalidade, por ser afetivo, emocional e pouco objetivo. A questão está correta. Falando agora sobre formalidade e padronização. As comunicações administrativas devem ser sempre formais, isto é, obedecer a certas regras de forma. Isto é válido tanto para as comunicações feitas em meio eletrônico, por exemplo, o e-mail, o documento gerado no SEI, Sistema Eletrônico de Informações, o documento em HTML, etc., quanto para os eventuais documentos impressos. É imperativa ainda certa formalidade de tratamento. Não se trata somente do correto emprego deste ou daquele pronome de tratamento para uma autoridade de certo nível. Mais do que isso, a formalidade diz respeito à civilidade no próprio enfoque dado ao assunto do qual cuida a comunicação. A formalidade de tratamento vincula-se também à necessária uniformidade das comunicações. Ora, se a administração pública federal é una, é natural que as comunicações que expressa sigam o mesmo padrão. O estabelecimento desse padrão, uma das metas do MRPR, exige que se atente para todas as características da redação oficial e que se cuide ainda da apresentação dos textos. A digitação sem erro, o uso de papéis uniformes para o texto definido, nas exceções em que se fizer necessária, a impressão e a correta diagramação do texto são indispensáveis para a padronização. Em razão do seu caráter público e de sua finalidade, os atos normativos e os expedientes oficiais requerem o uso do padrão culto do idioma, que acata os preceitos da gramática formal e emprega um léxico compartilhado pelo conjunto dos usuários da língua. O uso do padrão culto é, portanto, imprescindível na redação oficial, por estar acima das diferenças lexicais, morfológicas ou sintáticas, regionais, dos modismos vocabulares e das particularidades linguísticas. Recomendação: a língua culta é contra a pobreza de expressão e não contra sua simplicidade. Valer-se do padrão culta não significa empregar a língua de modo rebuscado ou utilizar figuras de linguagem próprias do estilo literário. O uso do dicionário e da gramática é imperativo na redação de um bom texto. Pode-se concluir que não existe propriamente um padrão oficial de linguagem. O que há é o uso da norma padrão nos atos e nas comunicações oficiais.
É claro que haverá preferência pelo uso de determinadas expressões, ou será obedecida certa tradição no emprego das formas sintáticas, mas isso não implica necessariamente que se consagre a utilização de uma forma de linguagem burocrática. Jargão burocrático, como todo jargão, deve ser evitado, pois terá sempre sua compreensão limitada. Fique atento, a redação oficial deve utilizar a norma culta da língua, a serviço da clareza, mas isso não significa que se admita uma linguagem administrativa cheia de formalismos e jargões. Não se admite o burocratrês, mas não existe propriamente um padrão oficial de linguagem. Falando, por exemplo, sobre a próxima questão, STM de 2018. Brasília, X de novembro de 2000x. Assunto: convite para a cerimônia de posse do presidente do Superior Tribunal Militar. Senhor Juiz Auditor Titular da 12ª Circunscrição Judiciária Militar. Convido para a cerimônia de posse do presidente do Superior Tribunal Militar a realizar-se na sede do órgão em Brasília no dia 1º de março de 2000 e tarará. Por favor, confirme sua presença até o dia 1º de fevereiro de 2000 e tarará. Considerando o trecho do documento hipotético apresentado anteriormente, julgue o item a seguir. A linguagem empregada no texto é inadequada à correspondência oficial, por sua informalidade e simplicidade. Fazendo então um comentário. A linguagem é direta e objetiva. Não há indícios de informalidade ou simplicidade, até porque a simplicidade não é um defeito da redação oficial. A língua culta é contra a pobreza de expressão e não contra a sua simplicidade. A questão está incorreta. PRF de 2018, Superior Tribunal de Justiça. Tananã, número 78, tananã, GP. Brasília, 9 de setembro de 2017. A Vossa Excelência, o Senhor Desembargador AAA, Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Assunto: encerramento do período de cessão de servidores. Excelentíssimo Presidente, em alusão à solicitação de prorrogação da cessão de servidores, cumpre-me informar a Vossa Excelência que o artigo 18 da Resolução STJ-GP número 334 de maio de 2016 estabelece as sessões dessa Corte devem ater-se ao período de 90 dias. Diante disso, indeferir a solicitação de prorrogação de prazo e cessão de fulano e beltrano, que devem, findo o período estipulado, retornar às suas atividades nesta Corte. Respeitosamente, o ministro BBB, presidente. Considerando que o texto apresentado constitua um expediente hipotético, julgue o item a seguir acerca dos aspectos da redação oficial. O uso da primeira pessoa no expediente hipotético apresentado não viola a recomendação de impessoalidade da linguagem em comunicações oficiais. Fazendo então um comentário, o emprego da pessoa no expediente hipotético não infere a impessoalidade inerente às correspondências oficiais. As construções cumpre-me e indeferir estão em harmonia com as atribuições do emissor. É natural que sejam usadas. A questão está correta. Fique atento. O uso da variedade padrão da língua na redação dos expedientes oficiais não implica um padrão oficial de linguagem, isto é, uma forma de linguagem comum na escrita de documentos oficiais e que se caracteriza pela cessão de determinadas expressões linguísticas e pela utilização de estruturas tradicionais.